Aí eu começo. Já posso começar? Já. Boa noite. Estamos começando nosso Momento Saudável. Meu nome é Alice Calado de Menezes. Sou acadêmica de nutrição. Tenho o privilégio de ser filha da Juliana e do Davi e uso os produtos desde a minha primeira célula. O tema de hoje vai ser sobre a importância da alimentação rica em fibras e fitonutrientes. O palestrante vai abordar aspectos pouco conhecidos sobre as fibras e como podemos proteger o nosso coração e o nosso cérebro através da alimentação e da suplementação. Gente, uma dica. Toda vida que eu vou assistir uma aula, eu gosto de ter em mãos um caderno e uma caneta, porque eu sei que eu vou querer anotar alguma coisa, que já posso botar em prática depois. Então, fica a dica. Nosso palestrante de hoje é esposo da Juliana e pai de 5 filhos. Trabalhou com pesquisa e ensino na área de ciências biológicas por 10 anos. Autor de livros na área de biologia celular, bioquímica e fisiologia. Palestrante internacional. Consultor independente da Herbalife Nutrition há mais de 25 anos. Hoje é um pesquisador independente e mentor de bem-estar e desenvolvimento pessoal. Então, me ajudem a receber professor Davi Menezes. Excelente noite a todos. Obrigado, Alice, pela bela introdução. Eu gostaria de saber se você... Parece que a internet dele travou, né? Travou para vocês? Então, gente, só um minutinho, que a internet vai reiniciar o programa e já já começamos. Tudo ao vivo, né, meu bem? Ao vivo é assim. Então, 2 minutinhos e a gente recomeça. Gente, hoje, revisando no nosso momento saudável, a gente vai ter o palestrante, que vai ser o Davi Menezes, e ele vai falar sobre como proteger o seu cérebro e o seu coração. Vamos falar sobre fibras, homocisteína e colesterol, são alguns nomes conhecidos, mas sempre é muito interessante a gente saber mais. Novidades que foram descobertas sobre esse assunto, as pesquisas científicas, e anotem as perguntas de vocês, porque com certeza só essas perguntas já podem render uma próxima aula, uma próxima sessão no YouTube para tirar as dúvidas, tá bom? Então, podem mandar nos chats, que eu vou copiar as perguntas de vocês e passar para o Davi para uma próxima oportunidade. E ele deve estar reiniciando o computador e chega em 2 minutinhos aqui com a gente. Já apareceu, Cris? Eu já estou por aqui. Vocês estão me ouvindo agora e ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. E eu aqui, blá, 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 animada. Okay, boa noite a todos. Vamos começar mais um Momento Saudável especial. Obrigado pela introdução, Alice. Quero saber agora se vocês estão recebendo bem e ouvindo bem a minha imagem. Tranquilos? Preparamos um tema exclusivo para esse nosso encontro, como a Alice já fez aí a introdução. Permitam-me compartilhar aqui a minha apresentação. Então, como foi já introduzido, nós vamos falar sobre esse tema
e vamos compartilhar com vocês algumas informações exclusivas desta aula para prestigiar vocês que priorizaram na sua agenda estar aqui conectados conosco. Nós vamos falar sobre fibras, homocisteína e colesterol e algumas ações biologicamente ativas desses componentes para proteger o nosso cérebro e o nosso coração. Então, por falar em coração, acredito que é do conhecimento de todos que as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte no mundo e permanecerão sendo após passar essa pandemia. A cada minuto morre uma pessoa vítima de doença cardiovascular, de cada 3 mortes, uma é causada por doença cardiovascular, 17,5 bilhões de pessoas morrem por ano desse tipo de problema de saúde, e no Brasil o número de óbitos chega a 350 mil por ano. Agora, qual é a notícia boa? Mais de 70% das doenças cardiovasculares em todo o planeta são causadas por fatores de riscos modificáveis. Davi, quais são esses fatores de risco que estão sob meu controle se eu me determinar a mudar de atitude? Primeiro, obter informação correta e atualizada, depois colocar em prática. Aqui estão eles: sedentarismo, alimentação insalubre, sobrepeso e obesidade, hipercolesterolemia, que eu já gostaria que vocês se acostumassem com esse nome. Hiper significa elevado, muito, colesterolemia, no sangue. Taxa elevada de colesterol no sangue é o significado, tabagismo e alcoolismo. Se a gente prestar atenção nos 3 primeiros, sedentarismo, alimentação não saudável, sobrepeso e obesidade, e somarmos as porcentagens, nós estamos falando aqui de 70% do que a gente pode realmente entrar em ação para minimizar esses problemas cardiovasculares. E qual é o drama e a conexão que existe com esses 70%? Sedentarismo, alimentação e sobrepeso e obesidade. É que as pesquisas confirmam que o excesso de gordura no corpo termina danificando os vasos sanguíneos. Afirmo que cerca de 3/4 das pessoas obesas terminarão morrendo de doenças cardiovasculares. E as 3 principais são o quê? Doença arterial coronária, que é a artéria principal que nutre o nosso coração, de oxigênio e nutrientes. Derrame, que são os acidentes vasculares cerebrais. E aterosclerose, que pode comprometer o funcionamento do sistema vascular no corpo inteiro. Agora, o tema principal da nossa aula de hoje, que é o colesterol. Eu gostaria primeiro de fazer alguns esclarecimentos sobre os benefícios do colesterol. Todo mundo pensa que é bandido. Quando ouve falar em colesterol, só pensa em problema. E eu trouxe essa imagem aqui de propósito, para provocá-los. Vocês estão vendo aqui o interior de uma artéria, e vocês estão vendo aqui a artéria toda comprometida, com placas de gorduras oxidadas e calcificadas. E estão vendo ali no fundo da imagem as hemácias, os glóbulos vermelhos, tentando passar apertadinhos, porque esse vaso está comprometido com esse problema, que tem uma relação com o colesterol. Mas nós vamos hoje esclarecer quais são os outros componentes que levam ao problema cardiovascular. Então, eu adquiri esse e-book da Harvard Medical School para me atualizar, e já queria fazer uma introdução aqui falando que o papel do colesterol é frequentemente mal compreendido, porque o colesterol é essencial para o nosso corpo e que nós temos capacidade de produzir a maior parte do colesterol que está circulando na nossa corrente sanguínea, uma parte bem menor nós aproveitamos da alimentação. Portanto, o problema cardiovascular não é o colesterol em si, mas quando o tipo errado de colesterol está em excesso e está glicado, ou seja, está compactado, é melhor, associado com o excesso de açúcar e também oxidado pela ação dos excessos de radicais livres, de uma alimentação pobre em antioxidantes. Esses vasos que são comprometidos são especialmente aqueles que nutrem o nosso coração e o nosso cérebro. Daí eu tenho escolhido esse tema para a aula de hoje. Então vamos falar um pouco mais sobre o colesterol a título de informação importante para vocês. O colesterol, primeiro, é classificado como um lipídio, só que diferente das gorduras tradicionais, que a gente sabe que fornecem muitas calorias, são 9 calorias por grama que as gorduras oferecem na nossa dieta, o colesterol especificamente, não fornece calorias para o nosso metabolismo. Então, nós não usamos o colesterol como fonte de energia, ele tem outras funções. Aqui, alimentos de origem animal são a principal fonte da nossa dieta,
em relação ao colesterol, e alimentos de origem vegetal e também fúngica, ou seja, quando a gente tem uma alimentação que inclui cogumelos, nós não obtemos colesterol dessas fontes. Então, é redundante quando você pega qualquer produto de origem vegetal ou cogumelos e está escrito zero colesterol, porque não existe no reino vegetal nem no reino dos fungos essa molécula. Davi, então, por que o colesterol é fundamental? Quais são as funções que nós podemos aqui citar dentre as inúmeras? Número 1, todas as membranas celulares, sem exceção, contêm colesterol na sua estrutura. Então, você já pensa, se as células do nosso corpo têm membranas, todas elas, e o colesterol está presente na estrutura fundamental dessas membranas, é porque ele é importante. Ele tem funções essenciais. No nosso sistema nervoso, nós temos os neurônios, e os neurônios são isolados uns dos outros pela bainha de mielina, uma capa de gordura que aumenta a capacidade de precisão e velocidade da transmissão do impulso nervoso. Então, o funcionamento do nosso cérebro e todas as funções de cognição, de aprendizagem, de memória, de comunicação, tudo isso depende do colesterol, porque ele faz parte importante da composição da bainha de mielina. Nós só temos capacidade de digerir gordura, porque nós fabricamos uma substância chamada bile no nosso fígado, nós vamos falar sobre isso hoje, e essa bile ajuda a dissolver as gotículas de gordura que vêm da nossa alimentação, facilitando a digestão que é feita pelas enzimas do nosso suco pancreático. Finalmente, nós temos o colesterol como precursor, ou seja, matéria-prima que é utilizada para fabricar a vitamina D. Uma das reações essenciais para a fabricação da vitamina D ocorre na nossa pele. Então, tudo começa lá no fígado com a produção do colesterol e várias reações dentro do nosso organismo terminam combinando com a produção desse hormônio poderoso chamado vitamina D. Então, sem colesterol não há vitamina D e também sem colesterol não é possível haver macho e fêmea, homem e mulher. Não é possível haver diferenciação sexual biológica, porque o hormônio estrógeno, sexual feminino, e o hormônio testosterona, sexual masculino, dentre outros hormônios esteroides, são produzidos a partir do colesterol. Então, sem colesterol não há vida. Mas então, qual é o problema com o colesterol? Então, vamos agora analisar de onde é que ele vem. Como eu já falei, a maior parte é produzida no nosso corpo, cerca de 80% é fabricado dentro do organismo, sobretudo pelo fígado. E os outros 20% vêm através da alimentação, sobretudo gordura de origem animal. Agora, se ele é uma substância de natureza lipídica, ele tem dificuldade de se dissolver na água. E como o nosso sangue, o nosso sistema circulatório é predominantemente aquoso, é necessário que ele se ligue a proteínas para ser transportado na corrente sanguínea do lugar onde ele é produzido, no fígado, ou onde foi absorvido, no intestino, através da alimentação, para chegar nos tecidos alvos para cumprir essas diversas funções que nós acabamos de listar. Então, quando o colesterol, que é de natureza lipídica, portanto lipo, junta-se com a proteína, forma-se uma lipoproteína. Gravem esse nome. Lipoproteína, para poder ser transportada na corrente sanguínea. Quando tem muita proteína e pouca gordura, pouco colesterol, significa que ele tem alta densidade. Daí, em inglês, High Density Lipoprotein, proteína de alta densidade, ou simplesmente HDL. O HDL ele tem uma função muito importante, que eu vou já comentar. Mas gravem que nós estamos aqui descrevendo os tipos de colesterol que existem na nossa circulação. Quando tem muita gordura e menos proteína, ele é menos denso, tem baixa densidade. Portanto, Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade, ou simplesmente LDL. Costuma-se falar na linguagem popular que o LDL, colesterol, é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Se a gente for analisar qual é a função deles, eu queria já fazer aqui um resumo. O fígado é a principal fonte produtora de colesterol do nosso corpo. De lá sai o colesterol para ser transportado para os tecidos que precisam de colesterol para cumprir suas funções já citadas. É feito o transporte do fígado até os tecidos através do LDL. E depois que termina a entrega do colesterol, o LDL que não foi utilizado, ele é capturado pelo HDL e trazido de volta para o fígado para ser reciclado. Então, o LDL transporta do fígado para os tecidos e o HDL traz dos tecidos para o fígado.
ambos são importantes. Então, por que eu chamo o LDL de mau colesterol? Vamos prestar muita atenção. Ele só se torna maligno, só se torna prejudicial ao nosso organismo quando ele está em duas situações. Quando ele está oxidado e glicado. Então, o LDL em si não traz problemas. Mas quando ele se oxida pelo excesso de radicais livres, ou se associa ao açúcar, quando você está com excesso de açúcar circulando, principalmente no seu sangue, uma hiperglicemia descontrolada, é que esse LDL pode trazer problemas para a nossa saúde. Gostaria agora que vocês prestassem muita atenção para a gente analisar situações práticas de como é que esse colesterol pode ser alterado e quais são os fatores que podem alterar, que provêm da nossa dieta. Quando a gente olha uma figura como essa daqui, o sujeito comendo aí um fast food, nós estamos vendo um sanduíche, estamos vendo aqui uma cebola caramelizada e estamos vendo também batatas fritas. Eu vou isolar agora aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o maior problema, na opinião de vocês? É a gordura ou é o açúcar da nossa alimentação que causa desequilíbrio no colesterol? Para a maioria das pessoas, a compreensão está só associada à gordura. Quando você vai para o médico, e o médico normalmente prescreve uma dieta de baixa gordura para baixar o colesterol. Mas poucos especialistas recomendam também você diminuir e melhorar a qualidade do carboidrato que você consome. Então, gravem o que eu vou falar a partir de agora. Os dois trazem problemas. Primeiro, vamos entender como é que ocorre a produção do colesterol dentro do fígado. O fígado tem uma enzima, que é uma enzima muito importante, que regula a produção de colesterol. Ela chama-se hidroximetilglutaril coenzima A redutase, ou simplesmente HGM-CoA redutase. Essa enzima, ela tem capacidade de produzir o colesterol dentro do fígado e do fígado vai para todos os tecidos. Quando termina a entrega, o colesterol é trazido de volta e o LDL, que não foi utilizado, volta para dentro do fígado e é capturado por esse receptor que vocês estão vendo aí desenhado na superfície do órgão. Como é que o órgão regula a taxa de colesterol? Quando está faltando colesterol, ele tem duas opções. Ou ele ativa a enzima para fabricar o colesterol, ou ele capta LDL da circulação para obter esse colesterol que está circulando. Essas são as duas formas que o fígado tem de estar sempre produzindo colesterol. Agora, qual é o papel do açúcar? Vejam bem, quando você ingere excesso de carboidratos refinados, logo após a refeição, você tem um pico de subida de açúcar na corrente sanguínea, você entra em hiperglicemia, quando esse açúcar é proveniente de fontes processadas, que não tem fibras, que não tem um índice glicêmico muito alto, e aí a velocidade com que esse açúcar entra na corrente sanguínea não dá tempo do corpo utilizá-lo como fonte de energia, e o pâncreas, então, é ativado para produzir insulina, que é o hormônio que vai fazer com que esse açúcar diminua de concentração, colocando esse açúcar para dentro do fígado e dos músculos. É assim que ocorre a regulação do açúcar. Só que, como as pessoas consomem muito carboidrato refinado regularmente, você fica o tempo todo com excesso de insulina sendo produzido. E olha o detalhe, a insulina, ela ativa a enzima reguladora da produção do colesterol. E aí o fígado começa a produzir muito colesterol e não utiliza os receptores para capturar o LDL. E fica o excesso de LDL circulando na corrente sanguínea. O que eu queria que vocês gravassem dessa imagem é que a ativação da enzima pela insulina faz da ingestão excessiva de açúcar um dos importantes fatores para o excesso de colesterol na corrente sanguínea. Então não pense que é só gordura. O açúcar que você ingere, muito mais do que a gordura, faz com que o seu colesterol fique elevado. Então você tem que selecionar melhores fontes de açúcares, carboidratos complexos, ricos em fibras, provenientes de fontes naturais integrais, é a melhor opção. E reduzir o consumo de carboidratos refinados. Agora vamos olhar para um tipo de gordura que é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Vocês estão vendo aqui as diversas fontes que existem na dieta da maioria das pessoas que não tem informação, ou tem informação, mas ele não desenvolveu a atitude de minimizar o consumo ou até abolir. Porque de alimento esses itens aqui tem muito pouco. E são conhecidos do cotidiano, e vocês sabem, lamentavelmente, que são muito consumidos, sobretudo pelas crianças e adolescentes.
De que é que eu estou falando? Estou falando de gordura trans. Qual é o problema da gordura trans? Que é uma gordura sintética, fabricada em laboratório a partir da hidrogenação de óleos vegetais, hidrogenação parcial. Chama gordura parcialmente hidrogenada. Ele originalmente é um óleo vegetal líquido, mas que fica sólido por causa desse processo químico de hidrogenação. E essa gordura, quando entra no nosso corpo, ela bloqueia o receptor do LDL. E aí o fígado fica inábil para capturar o LDL, que não foi utilizado depois que ele levou o colesterol para os tecidos, e fica com alta concentração na corrente sanguínea, o LDL. E ele, em alta concentração na corrente sanguínea, ele pode ficar fácil de ser oxidado e glicado e trazer problemas que eu vou já explicar. Então, o açúcar afeta a enzima, a gordura trans afeta o receptor, mas ambos terminam aumentando a concentração de LDL e colesterol na corrente sanguínea. Quero acrescentar aqui uma informação para vocês sobre a gordura trans. Para saber se o alimento é rico em gordura trans, basta que você analise a quantidade por porção dessa substância que está escrito no rótulo dos produtos que você vai adquirir. Não se deve consumir mais de 2 gramas de gordura trans por dia. Essa é a recomendação médica. Então, também é importante verificar a lista de ingredientes do alimento, em que é possível identificar a adição das gorduras hidrogenadas. Então, quando você ouvir esse termo gordura hidrogenada, é a mesma coisa que gordura trans, ok? Durante o processo de fabricação do produto. Qual é a dificuldade? Preste atenção aqui, esse detalhe que eu trouxe aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui um biscoito recheado de chocolate. A Anvisa, ela tem uma ação regulatória que obriga a indústria a colocar no rótulo a quantidade de gordura trans só quando ela for maior do que 0,2 gramas por unidade do produto. Então, vamos analisar aqui o biscoito. Se uma única do biscoito recheado, por exemplo, tem apenas 0,1 gramas de gordura trans, o fabricante não precisa colocar na embalagem. Por isso que está escrito ali, ó, 0 gordura trans. Só que, imagine o que acontece se você pega um indivíduo que, assistindo um seriado, ele come um pacotinho desse aqui tranquilamente e ingere 12 unidades. Qual é a quantidade de gordura trans que ele vai terminar ingerindo? Fora as outras fontes que nós já citamos que são ricas em gordura trans. Como bolos, como sorvetes, como biscoitos, como vários tipos de salgadinhos. Isso tudo é colocado pela indústria porque a gordura trans ela aumenta o tempo de conservação dos alimentos na prateleira do supermercado. Mas isso não tem nada a ver com nutrição. É muito importante vocês saberem essa informação. E tem uma novidade. No ano de 2023, tem uma notícia muito boa, a Anvisa vai banir a utilização de gordura trans para consumo nos alimentos. Então, isso não vai mais poder ser adicionado. Agora eu quero que vocês entrem numa outra dimensão comigo, para entender aqui como é feito pela indústria farmacêutica para controlar o colesterol de grande parte da população do mundo. Como foi que a indústria farmacêutica descobriu a sua mina de ouro? Um dos maiores negócios de todos os tempos da indústria farmacêutica chama-se estatinas. Foi descoberto em um fungo, o Aspergillus terreus, e eles descobriram a substância que tinha essa propriedade. Qual a propriedade, Davi? Eles isolaram a substância e desenvolveram esse medicamento que inibe a enzima que regula a produção da formação do colesterol no fígado. Então, eu trouxe aqui do lado a rota metabólica resumida de como é que ocorre. E tem uma determinada etapa em que essa enzima, a HGME-CoA redutase, ela sendo inibida pela estatina, ela não termina a conclusão da transformação do acetil-CoA em colesterol. Então, bloqueia a produção do colesterol, em resumo, a estatina, porque ela inibe aquela enzima controladora da fabricação do colesterol dentro do fígado. Só que tem um pequeno detalhe que eu queria que vocês já gravassem nessa imagem. Aqui do lado do colesterol, vocês estão vendo do lado direito dele, uma outra substância chamada coenzima A, que é um produto também dessa mesma reação. Então, aqui eu já estou mostrando para vocês um efeito colateral negativo da estatina. Do jeito que ela bloqueia a fabricação de colesterol no fígado, ela também bloqueia a fabricação da coenzima Q10. Davi, qual é a importância da coenzima Q10? Segura aí que a gente volta já para ela. Quero mostrar aqui para vocês como é que acontece.
Aqui do lado esquerdo está o hepatócito, do lado direito está o sangue. Por que que a estatina é importante e é um medicamento poderoso? Ela bloqueia a coenzima HGMR, né, coenzima fabricadora que produz o colesterol. Então, a síntese do colesterol é bloqueada. O colesterol intracelular no fígado diminui. Então, o fígado manda receptores para a superfície para capturar o LDL que está circulando. E, a partir dessa captação hepática, ou seja, o fígado traz o LDL para dentro dele, já que não está sendo capaz de fabricar, porque está bloqueado pela estatina. E aí a taxa de LDL diminui de concentração na corrente sanguínea. É dessa maneira que esse medicamento atua. Esse medicamento é muito poderoso, só que tem problemas. Vocês estão vendo aqui esse artigo científico falando que é um dos medicamentos mais consumidos no planeta. Hoje são 1 bilhão e 200 milhões de seres humanos, de um mundo de 7,8 bi, quase 20% utilizam estatinas, e tem esse efeito, só que tem vários efeitos colaterais. O negócio é tão grande que mesmo as patentes dele tendo vencido em 2012, estima-se que no ano passado o faturamento global só desses medicamentos para controle de colesterol tenha chegado perto de $1 trilhão. E os efeitos colaterais não são tão divulgados pela indústria, então está chegando a um ponto que é uma questão de urgência, onde os dados de ensaios clínicos que foram mantidos em segredo até então têm que ser divulgados. Então, vamos primeiro falar da coenzima Q10, que junto com o colesterol tem a sua produção bloqueada. Ela é presente em todas as células, toda a mitocôndria, que são as organelas que extraem energia do que nós comemos, utiliza a coenzima Q10 para fabricar o ATP, e ela é também um poderoso antioxidante. Então, todos aqueles órgãos que são metabolicamente ativos, que precisam de muita energia, como o coração, como o cérebro, como os rins e como o fígado, vão ser particularmente prejudicados com o bloqueio da produção da coenzima Q10, junto com o colesterol. Então, aqui está a lista de alguns dos efeitos colaterais das estatinas. Déficit energético nas mitocôndrias, ou seja, diminui a produção de energia, você fica com menos disposição, menos rendimento físico, dores musculares, aumento do risco de câncer, disfunções sexuais, porque também diminui a produção dos hormônios sexuais, problemas cardiovasculares, olha só, problemas no músculo cardíaco, e é exatamente para isso que serve o medicamento, para evitar a doença cardiovascular. Problemas cognitivos, porque afeta a produção da baía de mielina, aumenta o risco de diabetes e doenças no fígado. Amigos, existem outras formas de controlar a taxa de colesterol no sangue, principalmente através de um estilo de vida ativo e saudável e através de estratégias nutricionais, que é essa a proposta dessa aula. Mas você deve sempre conversar com seu médico se você quiser diminuir ou deixar de tomar estatina, porque existem casos que têm componente genético muito forte que tem que realmente continuar tomando o medicamento. Então, isso aqui é o panorama da abordagem tradicional. Uso contínuo de medicamentos, dieta saudável e exercícios físicos regulares, como sendo a estratégia tríplice para o controle do colesterol. E agora, que já falamos dos medicamentos, eu quero me concentrar na dieta saudável. Qual é o drama dessa orientação da dieta saudável? É que, infelizmente, muitas pessoas que trabalham com dietas ainda estão orientando seus pacientes, seus clientes, a fazerem um balanço da distribuição das calorias de acordo com os macronutrientes dentro dessas porcentagens, onde 55% a 60% das calorias devem vir de carboidratos, indiscriminadamente, 20% de proteína e 20% de gorduras. Qual é o problema desse tipo de orientação? Essa imagem eu capturei de um Globo Repórter que assisti no final de 2019. O problema aqui é que você ingerindo excesso de carboidrato sem discriminá-los, você vai terminar ingerindo excesso de açúcar. E como a gente já falou, o excesso de açúcar é um dos principais fatores para descontrolar o colesterol. Então, a Herbalife ela tem uma filosofia global de nutrição e, neste aspecto, a recomendação dos nossos médicos e cientistas é que você tenha uma distribuição calórica dos macronutrientes um pouco melhor, onde, no máximo, 40% das calorias venham de hidratos de carbonos complexos e fibras suplementadas, 30% de proteína e 30% de gorduras.
Então, aqui nós temos um panorama muito mais equilibrado. Menos carboidrato, mais fibras, mais proteínas e gorduras de qualidade, você tem uma resposta metabólica muito melhor. Agora eu quero falar de um outro ponto. Como é que se inicia o problema com o colesterol? Antes dele, tem um problema com um aminoácido chamado homocisteína. E a homocisteína não é muito conhecida. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns artigos, algumas informações científicas para que vocês possam levar em consideração e, inclusive, pedir ao seu médico que faça a medição da homocisteína na próxima análise de sangue que você for fazer de acompanhamento da sua saúde. A homocisteína ela pode danificar o revestimento interno dos vasos, favorecer a formação de trombos, ou seja, de coágulos, o que pode levar ao entupimento da artéria e levar à doença cardiovascular. O estado nutricional, principalmente das vitaminas B6, B9 e B12, são considerados hoje, na bioquímica médica, como a causa principal do desequilíbrio da homocisteína. Mas, Davi, de onde é que vem essa homocisteína e o que é que ela faz? Preste muita atenção aqui agora nesse quadro, que explica bem o que acontece antes do colesterol LDL oxidado e glicado entrar em ação. Primeiro vai acontecer um processo inflamatório. Se o nosso vaso sanguíneo não estiver inflamado, o colesterol não vai ter nenhum problema. Então, o problema cardiovascular, antes de ser um problema com colesterol, é um problema inflamatório, que começa lá com a homocisteína. Então, ela danifica o endotélio, o interior da artéria. Essa danificação cria um processo de lesão no interior do vaso e o próprio endotélio vai utilizar o LDL colesterol para tentar fazer um reboco, tentar remendar esse dano causado pelo excesso do hormônio, melhor, do aminoácido homocisteína. O que mais que vai acontecer? Glóbulos brancos vão invadir aquela ferida e vão piorar a inflamação. Então, primeiro, a homocisteína lesa. Segundo, o colesterol cola. O glóbulo branco infiltra, aí começa a gerar a formação de uma placa. E essa placa tende a se calcificar e ela tende a diminuir o calibre interno do vaso. É isso que faz a aterosclerose. Mas iniciou com a homocisteína, depois veio o colesterol, o processo inflamatório, e aí é que gera o problema do acidente cardiovascular, que é a formação do coágulo dentro do vaso, que a gente não deseja, que gera o que chama de trombose. Essas taxas elevadas de homocisteína, portanto, aumentam os riscos de doenças cardiovasculares, e a Associação Americana do Coração estima que a concentração seja inferior a 10 micromolar por litro. Isso aí você tem a referência quando você vai fazer o exame de sangue. Só quero que vocês lembrem de, no próximo exame, vocês pedirem também para dosar a homocisteína, tão importante quanto o colesterol. E aqui, para concluir, a proteína animal em excesso, principalmente carne vermelha e excesso de produtos derivados de leite de vaca, é que vão produzir excesso de homocisteína como uma substância intermediária do metabolismo de um outro aminoácido chamado metionina. Para não complicar a vida e a compreensão de vocês, eu quero só que vocês gravem o seguinte: se você diminuir a ingestão de excesso de carne vermelha e de produtos derivados de leite, você já está dando uma grande contribuição para regular a taxa de homocisteína e evitar que ela fique em excesso, que vai levar toda aquela sequência de cascata que gera a doença cardiovascular. Mas também, importante, o papel das vitaminas B6, B9 e B12, que regulam as etapas de controle da concentração desse aminoácido na corrente sanguínea, evitando que ele se acumule. Então, a dica que nós deixamos aqui com vocês, além de diminuir a ingestão desses produtos de origem animal, é suplementar e ter uma alimentação rica em fontes vegetais que contenham essas vitaminas. Esse é um produto do nosso portfólio que contém excelentes concentrações das 3 vitaminas que nós acabamos de citar, que são ótimas para controlar os níveis e deixar os níveis saudáveis de homocisteína. Agora, eu quero entrar na parte mais importante e principal da nossa aula, que é como regular o colesterol através da alimentação, falando sobre o poder das fibras. Vamos falar sobre o básico e vamos falar sobre o avançado. Trazer algumas informações hoje aqui de vanguarda para vocês de presente. Então, a primeira coisa, olha para essa imagem aqui do lado esquerdo.
Do lado direito aqui vocês já estão vendo a estrutura molecular do colesterol, né? A fórmula estrutural. E aqui vocês estão vendo onde é que é fabricado o colesterol e como é que ele é conduzido para fora do corpo. Como é que o fígado regula a concentração de colesterol dentro do nosso organismo. Primeiro, o fígado fabrica a bile. A bile é levada para dentro da vesícula biliar, que vocês estão vendo aqui essa bolsa verde, a parte inferior do fígado. Aqui é feito o armazenamento e a concentração da bile. E por esse ducto verde que vocês estão vendo, ele termina chegando dentro do duodeno, que é essa primeira porção do nosso intestino delgado. Então, vocês estão vendo aqui, é uma região desenhada do nosso abdômen, mais voltada aqui para o lado direito. E essa estrutura aqui que está pintada de azul é o nosso pâncreas, que fabrica o suco pancreático. O suco pancreático, dentro dele, tem várias enzimas digestivas. Dentre essas enzimas, existe a lipase, que é a enzima principal que digere gordura. Mas essa lipase só consegue atuar se a bile tiver feito o trabalho dela antes. E a bile funciona como um detergente. Ela fragmenta e diminui o tamanho das gotículas de gordura, facilitando o trabalho da enzima pancreática. Então, o que ocorre quando você come uma fatia de pizza sabor 4 queijos, que é lotada de gordura, é que quando essa gordura chega dentro do duodeno, ele sinaliza para a vesícula, através de um hormônio chamado colecistoquinina, e esse hormônio vai lá e comprime a vesícula, e a vesícula, então, joga a bile dentro do duodeno. Aí, dentro do duodeno, ela vai pegar as gotículas da pizza, da gordura da pizza, e vai fragmentar, torná-las bem pequenas, chama-se emulsificação, esse processo, facilitando a digestão. Isso é importante, porque você vai poder aproveitar vários nutrientes que são solúveis em gordura, principalmente as vitaminas K, E, D e A. Sem gordura, essas vitaminas não podem ser absorvidas, porque elas são solúveis em gordura, e outros nutrientes solúveis em gordura serão aproveitados. Mas também você vai terminar ingerindo excesso de calorias, que são provenientes das gorduras. E o que é que acontece com essa bile depois que ela faz esse papel de detergente? Lá adiante no intestino, no final do intestino delgado, quase chegando no intestino grosso, parte dessa bile significativa volta para dentro do corpo, é reabsorvida, e o fígado captura e recicla e reaproveita. Preste atenção a essa informação que eu acabei de resumir aqui para vocês. Vamos entrar em detalhes agora, passo a passo. Vamos entender um pouco aqui da fisiologia hepatobiliar, ou seja, do fígado e da vesícula biliar. Em torno de 500 miligramas de colesterol são convertidos em bile diariamente pelo fígado. A bile, grande parte da sua composição tem colesterol. A bile é estocada, concentrada na vesícula biliar e secretada para dentro do duodeno na ocasião da digestão, como eu acabei de descrever. Vamos entender agora o que é que acontece sem fibras solúveis e com fibras solúveis. Observem aqui o gráfico primeiro à esquerda. Aqui está o fígado, aqui está o colesterol sendo transformado em bile, sendo colocado para dentro do intestino, e quando não tem fibras, grande parte dessa bile, juntamente com o colesterol que veio da dieta, é absorvido para dentro do corpo. E o fígado, então, recicla. Então, tanto o colesterol que veio da alimentação, quanto a bile que foi colocada pela vesícula biliar dentro do intestino, quando não tem fibras, uma alimentação pobre em fibra, essa bile volta para dentro do corpo, juntamente com o colesterol da alimentação. Agora, vamos colocar fibra solúvel aqui no cenário. Veja a diferença que acontece aqui no intestino. Com as fibras solúveis, as fibras tanto agarram o colesterol que você ingeriu, boa parte dele, da dieta, como também agarram a bile e formam um complexo que não permite entrar, não permite passar pelo intestino. Então, vai ser eliminado do corpo pelas fezes. E isso acontecendo, o fígado vai ter que buscar mais colesterol na corrente sanguínea para fabricar bile de novo. E dessa maneira, é assim que as fibras solúveis nos ajudam a controlar a taxa de colesterol de uma forma natural. Então, vamos recapitular. Você está aqui vendo uma mulher comendo uma maçã, o maior prazer, né? A maçã é rica em fibras solúveis, principalmente as pectinas. E aí, quando chega lá no intestino, o que é que vai acontecer? A fibra solúvel conecta com o colesterol contido na bile, no interior do intestino. Essa micela, esse complexo formado, não pode ser reabsorvido de volta para a corrente sanguínea e retornar ao fígado.
Então, esse dejeto contendo fibra e colesterol é eliminado do corpo através das fezes. Vamos fazer agora, em um gráfico, toda a história, como é que acontece. Primeiro, as fibras solúveis ligam-se à bile no interior do intestino delgado. Segundo, as micelas formadas diminuem a reabsorção da bile pelo intestino. Terceiro, mais bile deve ser ressintetizada, ou seja, fabricada de novo pelo fígado. A bile necessita de colesterol para ser sintetizada e, por fim, as fibras solúveis provocam a redução do colesterol plasmático pela eliminação da bile através das fezes. Então, essa é a primeira grande função das fibras solúveis para nos ajudar a controlar o colesterol. Agora, de onde é que vêm essas fibras? O que são as fibras? Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a qualidade dos carboidratos que nós podemos selecionar na nossa alimentação. Aqui à esquerda nós temos os melhores, logo em seguida nós temos os razoáveis e à direita nós temos os piores, que nós devemos diminuir o máximo o consumo diário. O que é um carboidrato de qualidade, o melhor? É aquele que tem alta concentração de fibra, normalmente proveniente da natureza, né? Alimentos naturais, baixo em amido, baixa concentração de açúcar e, portanto, baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico significa que a velocidade com que ele entra no corpo é lenta. Dá tempo do corpo, principalmente um corpo fisicamente ativo, utilizar esse carboidrato como fonte de energia. Quais são esses principais carboidratos? São os vegetais folhosos, são as hortaliças e são também algumas frutas inteiras. Em seguida, o que é que nós temos? Carboidratos razoáveis, que são sobretudo as leguminosas, vocês estão vendo aqui, e os cereais integrais. Tem alta concentração de fibra, elevada concentração de amido, moderada concentração de açúcar e um índice glicêmico intermediário. Agora, quais são os piores? São as farinhas refinadas, os pães brancos e todos os carboidratos refinados. Baixíssima fibra, alto teor de amido, alto teor de açúcar e elevado índice glicêmico. Então, vocês estão vendo aqui que o segredo está na concentração de fibra versus carboidratos. Então, o que são as fibras? Antes de mais nada, as fibras são carboidratos especiais. Só que eles fazem parte da estrutura da parede das células vegetais. Vocês estão vendo aqui uma célula vegetal, estão vendo a parede celular, e aqui nessa parede verde que vocês estão vendo é onde está a concentração da fibra nos vegetais que nós utilizamos como alimentos. Eles não são digeridos pelo nosso organismo, mas podem ser digeridos e fermentados pelas bactérias do nosso intestino, certo? Quando chegam no trato intestinal são praticamente intactas, mas graças a esse papel feito pelas nossas bactérias, pela nossa microbiota, as fibras terminam desempenhando um papel muito importante. Elas, em si, são classificadas em solúveis e insolúveis. Então, eu queria agora aqui em 2 quadros mostrar para vocês a diferença desses 2 grupos de fibras. As solúveis são aquelas que absorvem água e formam um gel, como as encontradas nas leguminosas, aveia, nas frutas oleaginosas, que são as castanhas, e as frutas vermelhas. Vocês estão vendo aqui ilustrado na parte de trás do slide, certo? Quais são os exemplos? A inulina, a pectina e a goma-guar. Quais são as funções? Aumenta, em primeiro lugar, a saciedade, porque expande dentro do estômago, na hora que você ingere. Melhora o funcionamento intestinal, porque facilita o trânsito, sem criar agressões na mucosa. Reduzem a absorção do excesso de carboidrato e gordura e atuam como pré-bióticos. São alimentos para as bactérias benéficas do nosso intestino grosso, sobretudo. Essas são as fibras solúveis. Agora vamos falar das fibras insolúveis. Elas não absorvem água, então elas são encontradas especialmente em grãos integrais, como o arroz e o trigo, bem como nas hortaliças e nas folhas. Então, quando a gente combina as fibras solúveis com as insolúveis, nós vamos ter o melhor dos 2 mundos, né? Os melhores dos 2 tipos. São, exemplo, celulose, hemicelulose e lignina. Quais são as funções? Aumenta o volume das fezes e a sua consistência, estimula a peristalse, o movimento peristáltico, portanto, regula o funcionamento do intestino, mas tem algo especial nas fibras insolúveis. Elas capturam as substâncias tóxicas que entram no nosso corpo, através da água e dos alimentos. Essas substâncias tóxicas, em grande parte, são elas que provocam alterações malignas nas células de revestimento do interior do nosso intestino.
então elas diminuem, por consequência, a incidência de câncer de colo, que é um dos cânceres mais nocivos e mais frequentes na nossa população. Olha só isso aqui, essa curiosidade. Uma ótima combinação diária. Fibras solúveis, feijão. Fibras insolúveis, arroz. Arroz com feijão, aqui chama-se baião de 2. Além de formar uma proteína completa, como eu já falei em outras aulas, também é excelente porque são fontes dos dois principais tipos de fibras. A vantagem aqui, meus amigos, é que a gente tem uma alimentação colorida e variada, rica em vegetais, para que a gente possa, além das fibras, ter o benefício também de outros nutrientes que vêm junto com as fibras, que são os fitonutrientes, as vitaminas e minerais que são abundantes no reino vegetal. Agora, um pouco sobre as pesquisas a respeito do funcionamento do intestino e as fibras. Um dos estudos mais amplos que foi feito no Brasil chama-se Estudo da Saúde Intestinal da Mulher. Esse estudo, ele fala que as mulheres sofrem bastante com problemas intestinais e que, se a gente corrige a ingestão de fibras, você consegue resolver grande parte desses problemas. Olha só o que é que compromete a qualidade de vida. 62% piora de qualidade de vida, 79% piora na vida sexual, 88% dificuldade de concentração no trabalho, 89% de alteração no humor. Vocês vão já saber no final da minha palestra por que a fibra afeta o cérebro e provoca essas alterações comportamentais. E, finalmente, 67% das mulheres brasileiras sofrem de problemas intestinais, constipação, prisão de ventre. Aqui, a dica prática para você desenvolver hábitos saudáveis, principalmente esses 3 que podem contribuir para evitar o intestino preso. Primeiro, ajustar o consumo de fibras para a quantidade adequada. Segundo, ingestão adequada de líquidos, aumentar a ingestão de líquidos, não beber água só quando está com sede. E terceiro, praticar exercícios regularmente para que você possa fechar a equação que leva ao bom funcionamento intestinal. Então, são esses 3 fatores fundamentais. Quero falar agora aqui rapidamente sobre as fibras especiais que você pode introduzir na sua alimentação. A linhaça, que tem uma fibra chamada lignana, que tem efeitos importantíssimos, até anticâncer, protetores. A chia, que é uma fibra solúvel de propriedades inusitadas. A chia, ela é impressionante, porque se você deixar descansar um pouco dentro d'água, ela é capaz de aumentar 10 vezes o tamanho do grão devido à capacidade higroscópica dela. É um dos vegetais mais ricos em fibra. Cerca de 34% do peso dela é feito de fibra. E, finalmente, a aveia. E aqui eu estou mostrando para vocês as diversas apresentações da aveia que existem no mercado. E nós queremos recomendar para vocês que prefiram o farelo de aveia. Nós fizemos aqui uma análise de rótulo, mostrando aqui a aveia em flocos e o farelo de aveia, como vocês podem ver no canto inferior direito aqui do slide. Então, o farelo de aveia ele tem menos caloria, tem menos da metade de carboidratos e um pouco mais de fibra. Então, se você quer consumir aveia e colocar na sua alimentação, como opção de lanche, ou acrescentar junto com outras formas de consumo, como eu coloco um pouco no nosso shake de manhã cedo, você vai ter o benefício dessa fibra única, chamada beta-glucana, que tem propriedades extraordinárias dentro daquele conceito de controle do colesterol. Então, o farelo de aveia aumenta rapidamente a excreção e a ressíntese da bile, facilitando o controle do colesterol, como a gente já explicou anteriormente. Agora, tem outra fibra também especial que os cientistas descobriram, que vem da folha da beterraba, que lamentavelmente é descartada. Mas essa folha da beterraba é rica numa fibra que também tem propriedades anti-hipercolesterolêmicas, ou seja, diminui a concentração de colesterol. Nós temos um produto no nosso portfólio que traz os 2 benefícios. Ele tem fibra de aveia e fibra de beterraba. Esse produto chama-se Fiberbond. Se você ainda não colocou no seu portfólio de consumo, ainda não tem experiência com os produtos da Herbalife, pergunte ao seu consultor sobre como você pode obter e incluir na sua nutrição diária os benefícios do Fiberbond. Agora, preste muita atenção aqui, que nós vamos começar a concluir a nossa apresentação. O estilo de vida ocidental, que inclui uma alimentação pobre em fibra e fitonutrientes, estimula o desenvolvimento da microbiota, que pode trazer malefícios para a nossa saúde. O primeiro efeito dessa microbiota patogênica, microbiota do mal,
que tem dentro do nosso intestino, que é controlada pela microbiota do bem, pelas bactérias do bem. Então, dentro do nosso intestino tem um equilíbrio entre esses dois tipos de bactérias. Dependendo do tipo de alimentação que você pratica, você favorece uma ou outra. Então, se você come pouca fibra e poucos fitonutrientes, uma alimentação pobre em vegetais, você tende a ter mais bactérias patogênicas se desenvolvendo. E elas causam problemas sérios na nossa saúde, começando pela perturbação do nosso sistema imunológico. Então, a dieta ocidental é deficiente em fibras, ela resulta numa produção menor, num grupo de substâncias que são muito importantes, que eu vou falar daqui a pouco sobre eles, na conclusão da minha apresentação, que são os ácidos graxos de cadeias curtas, ou AGCCs. Eles são gerados pela microbiota intestinal saudável, que atenua a inflamação no nosso corpo por meio de uma variedade de mecanismos que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, olha só a sequência de baixo para cima. Você tem uma alimentação rica em fibra, a microbiota intestinal do bem fermenta essas fibras solúveis, principalmente, e fabricam essas três substâncias, o acetato, o propionato e o butirato, que são ácidos graxos de cadeia curta, ou simplesmente AGCCs. Primeira coisa que eles fazem, eles acidificam o interior do intestino e já diminuem a capacidade das bactérias do mal, as bactérias patogênicas, se desenvolverem. Elas não gostam de meio ácido. Então, quando você come fibra, seu intestino já vai ficar levemente ácido por causa desses ácidos graxos. Depois, esses ácidos graxos são absorvidos pelos enterócitos e pelos colonócitos. Enterócitos são as células de absorção do intestino delgado e colonócitos são as células de absorção do intestino grosso. Primeira coisa que esses ácidos graxos vão fazer é fonte de energia para essas células, e elas vão ficar muito mais saudáveis, mas, ao mesmo tempo, elas conseguem transferi-los para o interior do corpo, e eles vão provocar vários efeitos sistêmicos em todo o organismo. Coração, cérebro, fígado, nossa imunidade, tudo vai ser beneficiado. Eu queria mostrar para vocês aqui agora como é que acontece com a maçã. Uma maçã por dia mantém o seu médico distante. Vocês já ouviram essa frase em algum momento da sua vida. Como é que ocorre isso? Primeiro, a maçã, na casca dela, tem polifenóis antioxidantes, substâncias poderosas da natureza, exclusiva das plantas, que protegem o nosso organismo contra os radicais livres. Mas a pectina, a fibra da maçã, ela vai fazer a bile ser eliminada pelas fezes, vai provocar o fígado fabricar bile de novo e, portanto, vai diminuir a concentração de colesterol por essa ação direta na bile. Mas aqui do outro lado, a fibra da maçã, a pectina, vai ser fermentada, vai fabricar os ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta vão entrar no corpo e vão regular aquela enzima que a gente viu lá no começo, que é a enzima que é responsável pela fabricação do colesterol. E dessa maneira, de uma maneira natural, de uma maneira nutritiva, nutricional, sem efeitos colaterais, nós vamos ter a diminuição do colesterol sérico, do LDL colesterol. Outra fibra poderosa que pode gerar inúmeros benefícios, a inulina. É um dos nutrientes mais estudados dentro da ciência da pré-biótica, que é a fibra que nutre as bactérias do bem, que fabricam substâncias que são aproveitadas pelo organismo, trazendo inúmeros benefícios à saúde. Quais são as propriedades funcionais da fibra de inulina que são confirmadas pela ciência? Tudo vem por derivação da fermentação da inulina, fabricando os ácidos graxos de cadeia curta. Então, esses ácidos graxos reduzem a incidência de câncer no colo, modulam a síntese hepática de colesterol, reduzindo a concentração de colesterol no sangue, e ainda contribui para melhorar o controle da glicemia, favorecendo o controle do diabetes e da obesidade. Onde é que eu encontro inulina? Não é fácil você encontrar inulina. Suas principais fontes são chicória, alcachofra e aspargos. Principalmente aqui na região norte e nordeste do nosso país, nós não temos hábito de ingerir regularmente esses vegetais. Então, existem fontes práticas dentro do nosso portfólio, onde nós temos uma excelente concentração de inulina, de 3 gramas para cima, por porção. Então, tem no shake, tem na NutriSoap, que é o nosso shake salgado, tem no Nutrev, que é o nosso substituto saudável para o leite de vaca, e tem também na nossa sopa instantânea. Então, você pode também ter esse benefício adicional aos outros benefícios dos nossos produtos principais.
E aqui, para concluir, eu quero trazer para vocês o que tem de vanguarda na pesquisa mais moderna da neurobiologia. A conexão da microbiota, intestino e cérebro. 2 artigos incríveis publicados agora recentemente, nos últimos 2 anos, um publicado pela Nature e outro publicado pela Frontiers, da Suíça. Ambos são criteriosíssimos, mostrando essa conexão que existe entre a fibra, os ácidos graxos de cadeia curta e o funcionamento do nosso cérebro, amigos. Olha o resumo dos 2 artigos que eu fiz aqui para vocês e construí esse slide para que vocês gravem, inclusive capturem essa imagem e compartilhem essa informação com as pessoas que vocês gostam. Os benefícios dos ácidos graxos de cadeia curta, que são derivados da fermentação da microbiota pelas fibras que você comeu, que vão fazer o que no seu cérebro? Olha que loucura. Melhora o humor e a motivação, aumenta a capacidade de aprendizagem e memória, controla a ingestão excessiva de alimentos, regula o apetite, estimula a neuroplasticidade, portanto, criam novas conexões neuronais, o que diminui as doenças neurológicas e reduzem a ansiedade, a depressão e os efeitos negativos do estresse. Quando é que você poderia imaginar que a sua alimentação rica em fibras poderia, através da sua microbiota intestinal, fabricar os ácidos graxos de cadeia curta que entram no seu corpo, vão para a corrente sanguínea e têm essa ação central no seu cérebro? O corpo humano é fantástico quando você dá condições a ele de fazer o que ele foi preparado pela evolução para fazer, que é manter você saudável, ativo e durante muito tempo, desfrutando de qualidade de vida. E agora, para concluirmos, quero trazer para vocês o que é que diz a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, sobre a necessidade de consumo diário de fibras. Eles recomendam a ingestão de 25 a 35 gramas de fibra por dia, o que significa um consumo diário, presta atenção no desafio aqui, de 4 a 5 porções de legumes e vegetais, 3 a 4 porções de frutas, além de grãos e cereais integrais. Isso aqui necessita de uma reeducação alimentar muito consistente, o que você não observa na maior parte da população. Então, a primeira coisa que nós queremos estimular vocês é ter uma alimentação cada vez mais rica em vegetais, cada vez mais colorida e, de preferência, de fonte orgânica, de agricultura biológica. Mas, como isso muitas vezes não é possível, devido à nossa alimentação pobre em fibras ou por gostos pessoais, quase 70% da população do nosso país tem deficiência de fibra, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, eles, tanto a OMS como a Anvisa, recomendam suplementar a nossa alimentação tradicional com suplementos de fibras. E aqui eu queria concluir mostrando para vocês que nós temos, além dos 4 que já evidenciamos que são ricos em inulina, que é o nosso shake, a NutriSup, a sopa instantânea, o Nutrev, temos também fibras exclusivas da Herbalife, como o Fiber Powder, que é uma fibra em pó, que não tem sabor, que você pode aquecer, pode congelar, que não altera o sabor nem a consistência dos alimentos, que acrescenta 4 gramas de fibra solúvel. Temos o Fiber Concentrate, sabor uva e sabor manga, que tem a conveniência de já ser preparado com água, que é uma coisa muito importante, você aumentar a ingestão de água para que a fibra funcione dentro do seu corpo. Eles podem também entregar 3 gramas de fibra por porção. E tem o Fiber Bond, que nós já falamos há pouco, que é rico em fibra de aveia e beterraba. Então, considere suplementar a sua alimentação com esses produtos que você vai usufruir de inúmeros benefícios. E aqui, o nosso penúltimo slide. O resumo de tudo que nós falamos. Quais são os principais benefícios das fibras alimentares? O que é que eu gostaria que vocês gravassem dessa aula? Aumenta a saciedade, reduz o índice glicêmico dos carboidratos, facilitando a sua utilização como fonte de energia, ao invés de a sua transformação em gordura de reserva. Controle da taxa de glicose no sangue, portanto, ajudando as pessoas que têm problemas com diabetes tipo 2. Facilita a digestão e o trânsito intestinal. Diminuição da absorção de açúcar e gordura pelo organismo, favorecendo o emagrecimento. Redução dos triglicerídeos e do colesterol sanguíneo, que nos leva à melhoria da saúde cardiovascular e cerebral. E, por fim, a função pré-biótica, que é melhorar a composição da microbiota intestinal,
favorecendo a população de bactérias do bem, as simbióticas, em detrimento das patobiontes, que são aquelas que podem trazer problemas de saúde, gerando inúmeros benefícios para a nossa saúde. Aqui eu concluo dizendo para vocês do nosso prazer de estar sempre reunido, que tenham pessoas aqui que estão nos prestigiando com a sua presença, que são convidados, que ainda não têm experiência com os nossos produtos. Nós queremos orientá-los que vocês conversem com seus consultores para saber do nosso programa de Clube de Vantagens, o programa do Cliente Premium, onde você pode se inscrever, comprar os seus produtos diretamente da Herbalife, receber com segurança na sua casa, poder participar de um programa de descontos progressivos e ter acesso a uma plataforma de comunicação e relacionamento com a Herbalife e conosco, para prestar o melhor serviço de acompanhamento e orientação para que você usufrua e atinja os seus objetivos. Aqui nós concluímos essa nossa aula com muito prazer, com muito orgulho. É um privilégio para mim sempre contribuir com os nossos consultores, com os nossos clientes, com o melhor conhecimento, com o que tem de mais recente na ciência, tudo bem fundamentado, mas de uma maneira descontraída, uma maneira didática. Nossa mensagem, então, é essa. Enquanto continuamos a tomar precauções necessárias para nos proteger e aos nossos semelhantes, vamos seguir mudando os hábitos nutricionais e o estilo de vida da humanidade para fazer desse mundo um lugar mais saudável e mais feliz para todos. Uma excelente noite e sejam muito bem-vindos à Herbalife. Saúde e sucesso!